fazer de São Paulo. Podemos começar. Primeiramente, boa noite. Sejam bem-vindos. Meu nome é Mauri Gordini. Eu faço parte da equipe da Fundação Estudar. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui e também a presença de todos que estão nos acompanhando pela internet e pelo site Estudar Fora. Nós estamos transmitindo esse evento online para todo o Brasil, para que as pessoas que não estão em São Paulo, não puderem estar aqui, possam também acompanhar e conhecer um pouco mais da Universidade de Notre. Hoje nós vamos falar sobre o processo de candidatura nos Estados Unidos, como funciona o application para universidades americanas, e em seguida nós vamos conhecer melhor a Universidade de Notre, uma grande e muito reconhecida universidade americana. Então, é um privilégio muito grande para a Fundação Estudar promover este evento por meio do site Estudar Fora, juntamente com o Notre do Brasil e com o apoio da Livraria da Vila, que cedeu esse tipo de espaço belíssimo para que a gente fizesse o evento. Então, só para explicar rapidamente a dinâmica, como que nós vamos organizar, eu falarei rapidamente, apresentarei a Fundação Estudar, juntamente com a Bruna Bambini, que vai falar sobre a parte do application para universidades americanas. Em seguida, representantes do Notre do Brasil darão as boas-vindas a vocês e passarão a palavra para o Lumene, que é o vice-presidente de Relações da Universidade, nosso convidado especial, que veio diretamente dos Estados Unidos, também para apresentar um pouco melhor a universidade. Em seguida, nós teremos um painel com alunos e ex-alunos, inclusive o Lumene, fazendo parte, e ao final nós teremos uma pequena surpresa que o pessoal do Notre do Brasil preparou para vocês. Então, vamos começar. Então, vou falar rapidamente sobre a Fundação Estudar. Quem de vocês já tinha ouvido falar da Fundação Estudar? Já conhecia a Fundação Estudar? Só para a gente ter uma ideia. Bastante gente. Muito bem. E quem de vocês já conhecia o site Estudar Fora? Ótimo, muito bem. A gente fica muito contente porque o site é recente, então nós estamos querendo promover cada vez mais. Então, para aqueles que não conhecem, nunca ouviram falar da Fundação Estudar, ou que conhecem muito pouco, a Fundação Estudar foi criada em 1991 por 3 grandes empresários, Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Bate, com o propósito de criar oportunidades para a gente boa, agir grande e transformar o Brasil. E tudo começou com um programa de bolsas de estudos, destinado a apoiar jovens talentos para que esses jovens estudassem nas melhores universidades do mundo, aprendessem com os melhores alunos, com os melhores professores, e eventualmente voltassem para o Brasil e replicassem todo o conhecimento que eles aprenderam, gerando inovação, mais emprego, influenciando políticas públicas. Hoje, a Fundação Estudar é muito mais do que uma instituição que oferece bolsas de estudos. Ela é uma rede de talentos com mais de 550 bolsistas, ocupando cargos estratégicos em vários setores da economia, setor privado, terceiro setor público também. E, além disso, nosso trabalho hoje está estruturado em 3 áreas: estudos, carreira e inspiração. Na área de estudos e educação, nós apresentamos, nosso principal objetivo é ampliar o número de brasileiros estudando nas melhores universidades do mundo. E por que nós apostamos em estudar fora, em estudos no exterior? Então, primeiro, nós temos que analisar um pouco o cenário de um mundo globalizado, onde inovação e tecnologias são fundamentais para garantir a competitividade dos países, para assegurar o desenvolvimento das nações. E isso, inovação e tecnologias, a gente só consegue investindo em educação de qualidade. O Brasil, obviamente, possui diversos centros de tecnologia de ponta, mas a maior parte desses centros, dessas universidades... A maior parte das universidades, dos centros de pesquisas, estão no exterior. Então, o que a gente quer é construir pontes que facilitem o acesso a esses centros de excelência, para que os alunos possam estudar fora e aprender e trazer inovação para o país. Então, o governo começou a agir nesse sentido, criando o programa Ciências Sem Fronteiras, no qual prevê oferecer mais de 100 mil bolsas para intercâmbio e pós-graduação em 4 anos. Mas isso ainda é muito pouco, se a gente considerar o cenário de outros países em desenvolvimento como o Brasil. Para vocês terem uma ideia, hoje existem 194 mil chineses estudando nos Estados Unidos,
100 mil indianos, 15.500 vietnamitas, 9.600 nepaleses e apenas 9.029 brasileiros nos Estados Unidos. Então, a gente está muito atrás desses países e um dos propósitos da Fundação Estudar é ajudar também a diminuir esse gap. Isso lá fora também é estratégico para preparar o profissional do século XXI. Pesquisas revelam que competências interculturais, capacidade para lidar com operações globais, são habilidades exigidas dos profissionais dos próximos anos. Então, estudar fora passa também pelo currículo do profissional do futuro. E, por fim, estudar fora é um aprendizado para a vida, né, que é capaz de influenciar os nossos negócios. Aqui nós temos uma citação do Jorge Paulo Lema, um dos nossos fundadores, em que ele diz sobre a experiência que ele teve em Harvard. Ele estudou em Harvard, e aí eu vou ler rapidinho para vocês. Algo que eu aprendi em Harvard foi a importância da escolha de gente. Lá eu estava no meio das melhores pessoas do mundo. Tinha excelência por tudo quanto é lado. E isso teve grande influência em como eu passei a escolher gente, que foi uma das principais características de minha carreira. Então, o Jorge Paulo sempre disse que o que ele faz de melhor é escolher gente, é se rodear de pessoas boas. E isso foi devido a essa experiência que ele teve em Harvard. Então, agora eu vou passar a palavra rapidamente para a Bruna, que é uma das orientadoras da Fundação Estudar e que está mais engajada nessa questão de preparação para estudar fora. Como vocês sabem, uma das maiores diferenças entre o modelo americano para entrar numa faculdade e o modelo brasileiro é que aqui no Brasil você presta vestibular para um curso específico. E nos Estados Unidos a sua candidatura é para uma instituição e depois você vai decidir qual é o curso dentro dessa sua instituição que você vai escolher seguir. O que isso significa na prática é que nessa candidatura americana, o importante é você como pessoa e não somente a sua vida acadêmica. Isso vai significar que o processo de candidatura americano é muito mais complexo do que o brasileiro. Ele leva em conta muitos fatores diferentes, como, por exemplo, o seu histórico escolar, que é para, de fato, as universidades saberem mais sobre a sua vida acadêmica. Mas, além disso, você vai precisar pedir para 2 professores e um membro da administração do seu colégio, um coordenador ou um orientador, para escrever uma carta de recomendação, contando um pouco também da sua vida no colégio, da sua vida em relação aos colegas e o ambiente escolar. Além disso, você tem que fazer as provas padronizadas, que seriam o SAT e o ACT, além do TOEFL ou o IELTS, que são os testes de proficiência de inglês. As atividades extracurriculares, que também não fazem parte do processo seletivo do vestibular brasileiro, são muito importantes, porque elas mostram um pouco do seu caráter fora da sala de aula. Então, quais são as atividades que você tem interesse, que você tem comprometimento, que é o caso também das redações, que vai ser o primeiro momento que você vai poder se apresentar para essas universidades. Então, você vai poder mostrar um pouco mais de quem é você, além das suas notas, das suas atividades extracurriculares, você vai falar um pouco sobre você mesmo. Além disso, você pode fazer as entrevistas e o preenchimento, de fato, dos formulários para a candidatura, financial aid e outros formulários que você pode precisar. Então, a candidatura é bem mais complexa do que você prestar só o vestibular. Se a gente for pensar num cronograma de todos esses passos, mais ou menos em agosto você tem que começar a preencher esses formulários da application. Muitas das universidades aceitam um common application, então você faz um formulário e você pode mandar para todas essas universidades que aceitam. Então você começa esse processo mais ou menos em agosto e você já vai pensando em quem você vai pedir as suas cartas de recomendação. Porque é bom que essas pessoas já saibam, entendam o processo, se não for um colégio bilíngue, um colégio americano, você talvez tenha que explicar um pouco de como funciona esse processo. Então é legal já fazer isso no começo, né, para você depois eles não terem que fazer tudo com pressa. Depois, em outubro e novembro, é legal que você já tenha feito os exames ou você já se prepare para fazer. Então, vai ser SAT, TOEFL, porque tem a data limite para você poder enviar para a sua candidatura. Se você está pensando em mandar a sua application Early Decision ou Early Action, é legal lembrar que essa data geralmente costuma ser 1º de novembro, então é um pouco antes do Regular Admission.
Aí, depois, em dezembro, se você mandou Early Action ou Early Decision, você vai receber a resposta para você tomar a decisão do que você vai fazer. E se você mandou Regular Decision, entre fevereiro, março e abril, você deve receber essas respostas para você, então, primeiro de maio, responder qual é a universidade de fato que você quer se matricular. E aí, em agosto, acontece normalmente o processo de visto para você começar o ano letivo em setembro. O processo é mais ou menos esse, e o Amaury vai explicar agora como a Fundação Estudar pode te ajudar na prática. Exatamente. Então, nós falamos por que nós apostamos agora. A Bruna apresentou rapidamente o processo de candidatura para universidades americanas, e agora eu vou falar como que a Fundação Estudar pode contribuir na prática. Vocês lembram que eu disse que o nosso objetivo é ampliar o número de brasileiros estudando fora. E, para tanto, a gente criou uma plataforma, uma estratégia chamada Estratégia Estudar Fora, na qual a gente visa oferecer informação, preparação e financiamento para quem quer estudar fora. Então, começando com a parte de informação e orientação. Então, nós desenvolvemos um site chamado Estudar Fora, muitos de vocês já conhecem. O site visa suprir um gap de informação que muitas vezes impede o público brasileiro de estudar fora. Impede porque, às vezes, as pessoas não sabem como funciona, não tem ideia. Então, o site é para trazer um pouco mais dessas informações em todas as modalidades de estudos no exterior, seja intercâmbio, graduação no exterior e pós-graduação. Então, para suprir esse gap. E, além disso, nós trazemos, o site traz dicas de preparação, depoimentos de alunos que estão estudando fora, contando como tem sido a vida na universidade, informações sobre universidades, inclusive. E, além disso, o site promove eventos, como este aqui, junto com a Universidade de Notre. Então, em matéria de preparação, nós temos 3 novidades do programa. O primeiro deles é o Pré-Program, um programa gratuito e seletivo, coordenado por uma ex-aluna de Harvard, que trabalha com a gente na Fundação Estudar. Então, o Pré-Program oferece mentoria, uma plataforma online de treinamento e ajuda financeira para quem precise em todo o processo de application. No ano passado, este ano, né, que acabaram entrando, 2012 2013, foram 34 alunos, Brasil todo, preparados pelo Pré-Program. Desses 34 alunos, 29 foram aprovados em grandes universidades. Para vocês terem uma ideia, foram 4 brasileiros aprovados em Harvard, de 6 no total, que na verdade foi um recorde do país, mas nunca aprovou tanta gente em Harvard. Além disso, foram 2 brasileiros aprovados no MIT, de 4 no total. Além disso, alunos aprovados em Stanford, Yale, Columbia e outras grandes universidades. Neste ano, nós quisemos dar um pouco mais de escala ao programa, e de 34 a gente passou a selecionar 100 alunos, que atualmente estão sendo preparados pelo Pré-Program, e a gente espera que esses 100 alunos também sejam aprovados em grandes universidades no ano que vem. Como a procura do Pré-Program foi muito grande, nós disponibilizamos parte dos vídeos preparatórios no site da Fora e criamos um curso online 100% gratuito chamado Prep-Course. O objetivo do Prep-Course é justamente democratizar essa informação sobre preparação no exterior. Então, parte do conteúdo do Pré-Program está ali e vocês, para quem tiver interesse, já pode acessar desde já. Basta se inscrever no site e ter acesso às aulas. Nós também temos uma outra modalidade de programa de preparação, que é o Personal Prep, que é uma consultoria individualizada de preparação para quem quer cursar graduação no exterior, sobretudo nos Estados Unidos. A diferença desse, em relação aos demais programas, é que aqui você tem uma orientação direta de uma especialista em applications, que vai te preparar, que vai potencializar a sua candidatura, tornando-a mais competitiva. Então, tem muita gente que está aplicando agora, que está interessado. Depois, se vocês quiserem mais informações, a gente pode conversar após o evento. Mas gostaria de dizer que nós acabamos de lançar uma promoção para revisão de essays, tendo em vista que os prazos do application eles estão chegando e as pessoas estão começando a trabalhar cada vez mais os seus essays. Então, quem quiser conversar, a gente está disponível. E, por fim, uma parte muito importante, que é muito positivo muitas vezes para quem quer estudar fora, é a questão do financiamento. Estudar fora custa caro e a Fundação Estudar tenta, de alguma maneira, contribuir com uma ajuda financeira. Então, eu vou ir atrás do programa de bolsas. O programa de bolsas segue selecionando ano a ano entre 30 e 40 brasileiros. Hoje não é só mais voltado para estudos no exterior. Quem quiser aplicar também para graduação no Brasil, graduação no exterior, intercâmbio de graduação e pós-graduação, também pode.
O pré-requisito é que o aluno tenha entre 15 e 35 anos e que tenha sido aprovado em uma das 100 melhores universidades segundo os rankings internacionais. E a boa notícia para todo mundo que está aqui é que a Notre Dame é uma dessas universidades, então todos vocês que são interessados em aplicar para a Notre Dame, vocês podem se candidatar para uma bolsa da Fundação Estudar. Então, a parte prática, vocês têm que se inscrever no site da Fundação Estudar, é www.estudar.org.br. O processo das inscrições abrirão logo mais, em poucas semanas, então fiquem atentos no programa de bolsas. E, por fim, uma outra iniciativa que nós desenvolvemos para ajudar nessa questão de financiamento é a plataforma de crowdfunding. O que é isso? É como se fosse uma vaquinha online. Então, para os alunos que foram aprovados esse ano, nós ajudamos, nós disponibilizamos um espaço no Estudar Fora, onde eles postavam um vídeo explicando quem eles eram, se apresentando, e dizendo, olha, eu fui aprovado em uma grande universidade, e se você quiser apoiar a minha causa, pode doar, né, para os meus estudos. E a parte interessante é que nós firmamos um convênio com o Banco BTG, um dos nossos mantenedores, de que para cada R$1 doado, o BTG colocava mais 50 centavos. Então, ao todo, foram mais de 250 mil reais arrecadados por meio dessa campanha de crowdfunding, e que ajudou muita gente a estudar fora, a pagar parte do seu turismo no exterior. Então, eu apresentei brevemente a Fundação Estudar, todos os nossos programas. Para quem não conhecia, né, nós vamos entregar também, ao final, um folder, um resumo de todos os programas. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Olavo, para o Chris, representantes da Notre Dame do Brasil. Vou dar as boas-vindas para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Tudo bem? De curiosidade, quem é aluno do ensino médio? Quem é pai de aluno do ensino médio? Quem está na universidade? Quem é de escola, trabalha na escola, orientador, diretor? Olha, todos um. Então você terá a missão de levar e espalhar isso para todas as pessoas. Legal, bom, primeiramente queria agradecer a presença de vocês. São 2 horas muito interessantes, começou já muito interessante, serão 2 horas super, durar muito para o entendimento de vocês sobre estudar fora, também sobre a Universidade de Notre Dame. Antes de dizer algumas palavras sobre o Clube de Ex-Alunos da Notre Dame, queria agradecer à Fundação Estudar por esse início de parceria. Com certeza que este será o primeiro de muitos eventos em conjunto. Então, queria agradecê-los por este apoio, que nós pudéssemos estar aqui hoje. Também a Livraria da Vila, como você bem disse, por estar cedendo as instalações para que a gente possa recebê-los aqui. Bom, o meu nome é Olavo, eu me formei em Notre Dame em 2010, fiz o undergrad, estava com 4 anos, me formei em administração, logo que me formei, voltei ao Brasil, desde então trabalhando aqui no Brasil, e ano passado, na verdade esse ano, no início desse ano, e tive a honra de ser convidado para ser o presidente do Notre Dame Alumni Club, que é a associação de ex-alunos de Notre Dame, não só brasileiros, mas que se encontram no Brasil. Para dar uma ideia a vocês sobre o Notre Dame Club do Brasil, são hoje aproximadamente 250 membros do clube, sendo que desses 250, aproximadamente 120 são ex-alunos. E desses 120, mais ou menos metade brasileiro
e a outra metade são estrangeiros que estão no Brasil ou que já estiveram no Brasil. A propósito, nós temos aqui hoje vários nossos membros, ex-alunos, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Eu gostaria que cada um levantasse a mão, os alunos, para vocês verem já. Cada um está com um botão da Notre. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta que não tiveram coragem de fazer aqui, corram atrás deles e eles vão ficar aqui um pouco mais de tempo depois que nós terminarmos. Né? Eu queria agradecer-los também por estarem aqui. Isso tudo foi construído a várias mãos, não só com o apoio da Fundação Estudar, mas foram vários dos ex-alunos que estão aqui hoje que tornaram esse momento possível para vocês. Bom, antes de passar a palavra para o nosso querido Chris, a gente falar do objetivo do clube, por que de nós estamos aqui hoje, falando sobre a universidade em que nós estudamos para vocês e de estar formatando essa parceria com a Fundação Estudar para fazer isso. O principal objetivo do clube é apoiar a universidade e no diz respeito ao clube do Brasil, principalmente aos esforços de recrutamento de alunos, de seleção de alunos e de tornar Notre mais conhecida no Brasil. Vocês vão perceber hoje, ao longo do evento, o quão especial a universidade é para nós, que estudamos lá. Vocês terão a grande honra e grande sorte de ter hoje com vocês aqui o Yunani, que é uma pessoa, vocês vão ver o quão inspiracional o Yunani e uma das pessoas mais importantes da universidade. Então, veio até aqui dos Estados Unidos para estar com vocês. Bom, vou passar já então a palavra e chamar o Christopher Lang ao palco. E antes de passar a palavra para você, Chris, Chris foi o fundador, é o grande responsável, então a gente brinca, né? A culpa é do Chris por a gente estar aqui. Mas foi o grande responsável, fundador do clube do Notre Club do Brasil. O Chris não é brasileiro, mas ele tem sangue, tem espírito de brasileiro. Vocês vão perceber isso rapidamente. Ele vai contar um pouquinho da história dele, mas é uma tremenda honra para nós, ex-alunos, termos o Chris como nosso grande mentor, como nosso grande guia. Já disse isso uma vez, vou repetir agora, o Chris não só é o esqueleto do clube, é a alma do clube também. É uma tremenda inspiração para nós estarmos aqui falando sobre a universidade. Se vocês tiverem a sorte de estudar um dia na Notre, a gente torce para que todos vocês consigam, quem sabe, estudar na Notre. Vocês vão ver o quanto isso muda a sua vida depois de se formar lá. Voltar para o Brasil, poder falar sobre essa experiência, poder falar sobre a universidade, poder apoiar a universidade nos seus esforços, é fantástico. Isso é uma grande inspiração para todos nós, com respeito a esse, o que nos Estados Unidos chamam de give back, né? É uma coisa muito forte, e Notre Dame também muito forte. O Hugo vai dizer um pouco mais sobre isso. Bom, eu queria falar algumas palavras. Chris foi fundador e hoje é o Latin American Advisor. Não vou deixar você. Isso é melhor. Eu saio. O Notre é muito generoso, mas o fato é que ontem, dia 6 de outubro de 2003, eu e minha esposa, e aqui está, nós sempre falamos, muito microfone mais perto, né? Então, nós comemoramos ontem 51 anos de casado. Meu dia mais ou menos dia 20 de outubro, comemoraremos 51 anos de fundação. Então, a nossa ideia, eu tinha 22 anos, a nossa ideia era passar um ano no Brasil, tinha aqui,
íamos voltar dos Estados Unidos para a Universidade para terminar os nossos estudos pós-graduados. Mas isso foi 51 anos atrás. Hoje, nós temos 5 filhos, temos 17 netos. Nós fundamos e construímos uma empresa muito bem sucedida que continua agora em publicações. Eu não tenho prática, eu não sou Xuxa. Então, a gente, 51 anos depois, 5 filhos, 17 netos, todos os filhos nasceram aqui. O Brasil tem uma atração muito forte, não deixa as pessoas embora. Né? Então, uma das coisas que eu senti logo depois de chegar é a grande afinidade que teria o brasileiro para a Universidade de Notre. Notre é uma família, é uma universidade que quer te preparar para a vida, não apenas dar um diploma, etc. Então, quando eu olhar para trás, 51 anos, eu tenho que dizer que os 4 anos que eu passei na universidade teve tudo a ver com tudo que aconteceu nesse tempo. Então, eu, como o Lago mencionou no final, eu faço parte do Conselho Deliberativo Latino-Americano Caribenho da Universidade de Bate. Eu presido esse grupo que reúne pessoas que, como eu, se formaram 100 anos atrás, em diversos países da América Latina, com justamente a ideia de ver como nós podemos fazer com que mais pessoas tenham a mesma sorte de passar 4 anos lá e se preparar para a sua vida depois. Então, recentemente, uns 6 anos atrás, na verdade, junto com o Donani, nós desenhamos, projetamos um programa que vai fazer o seguinte para vocês. Cada um de vocês que faça sua candidatura para a Universidade de Notre, se você for bom o suficiente, ou o suficiente, para ser aceito, acho que é final de março, início de abril, nós levaremos todos vocês que foram aceitos para o doutorado para uma visita de 4 dias com estudantes do resto da América Latina para o dormitório, conhecer a faculdade, conhecer professores, conhecer outras pessoas, sentir a universidade. Hoje à noite, vocês vão ouvir de diversas pessoas como vocês, né, com as mesmas ansiedades e preocupações na época, quando estavam para escolher uma universidade. Vocês vão ouvir a experiência deles e o que é especial da universidade. Mas, se você quiser uma aplicação, você levaremos vocês sem custo para lá, para conhecer, antes de ter que decidir qual é a universidade que vai mesmo estudar. Então, eu fico muito feliz com essa parceria com a Fundação Estudar. Eu lembro, o Jorge Paulo lembra, eu conheço há muito tempo, sobre isso, e com seus amigos, e realmente é uma organização que tem sido maravilhosa, que tem feito para estudantes brasileiros e que esses estudantes têm feito para o Brasil. Então, muito obrigado por tudo e sobre não apenas estudar nos Estados Unidos, mas estudar na universidade. Obrigado. Bom. Lou, you cannot move too much.
Bom, com isso, queria chamar então, para o palco, fazer uma breve apresentação, um brief introduction. Vou falar em inglês, eu estou com um texto aqui em inglês, bom, até que vocês estão treinando já o inglês, né? Mas, de novo, uma grande honra termos o Lu aqui conosco. Nós brincamos que, será que seria possível a gente conseguir trazer o Lu para cá, para conversar com esse grupo tão especial de alunos? E aí a gente apostou, realmente você ganhou. O Lu está aqui. Mas, bom, enfim. Luz M. Nani, Vice President for University Relations at the University of Notre Dame. In this role, he oversees the university's efforts in development, advisory councils, special events, and the Notre Dame Alumni Association, qual nós fazemos parte. Prior to joining Notre Dame in 1999, Mr. Nani had served for 8 years as Executive Director of the Center of the Homeless in South Bend, Indiana. Eu acho que o Lu vai contar pouco sobre essa história. We'll tell a little bit about this story. Establishing the center as a national model in addressing the complex issues involved in homelessness. As a leading authority on those issues, he addressed Congress during its debate of welfare reform measures and led training sessions for thousands of community service workers across North America, all the while continuing to form close personal relationships with the center's guests. Mr. Nani was graduated from Notre Dame in 1984 with a bachelor's degree in government and the program of liberal studies. For 2 years following graduation, he served as a lay missionary working in Santiago, Chile. Will you be speaking in Spanish a little bit today for us? In Chile, as part of the Holy Cross Associates program sponsored by Notre Dame's founding religious order, the Congregation of Holy Cross. He then entered Notre Dame's pioneering International Peace Studies program, earning a master's degree in 1988. Mr. Nani became director of the World Mission Office of the Catholic Diocese of Orlando in 1988 and worked extensively in the Dominican Republic on issues of pastoral support and economic development. He was elected to Notre Dame's Board of Trustees as a three-year young alumni member in 1990. Well, com isso, I'd like to invite Mr. Lu Nani to the stage, and let's welcome him with a big round of applause. The video first? Okay. Okay, I'm going to sit back down. Where's the video? Let's do the video. Okay, let's do the video. Right here. Primeiro, desculpa, eu estou com muita vergonha, porque eu não falo português, sabe? Mas eu estou aprendendo ainda. My Spanish is much better than my Portuguese, but my English is much better than all of them. So, entendo que vários pais aqui que não entendem muito inglês. But as you can see, my Portuguese is so bad that this is my only option to speak to you in English. So my sincere apologies for not being able to speak better Portuguese. I'm thrilled to be here. I want to thank Olavo and Chris and everybody who works with the Notre Dame Club of Brazil for their leadership. I want to thank the Fundação that is sponsoring this evening and does terrific work in sending top Brazilian students for the best education possible to many wonderful universities. And we're thrilled to be able to partner with the Fundação for this event tonight. And I want to say that I am absolutely honored and privileged to be here. Eu amo a Brazil, and I think that this is one of the most important countries in the world
but it's also one of the most beautiful peoples of the world. The cariño, everything that Brazil represents is much of what Notre Dame stands for. This is the largest Catholic country in the world. And many would argue that the University of Notre Dame is the premier Catholic university in the world. And the focus on faith, the focus on family, the focus on values, not just educating the mind, but also educating the heart and the soul, are things that I think resonate very well with the Brazilian culture. So I'm very honored to be here and to share a few reflections. If there's anything that I say, I speak too fast, anything you don't understand, please just raise your hand and interrupt me. And there are many good translators in this room, so somebody else could clarify what I'm trying to say. Let me begin with a story, if I could. Now, I'm very privileged that the youngest of Chris's 5 children, and Susie, celebrating their 51 years of marriage, saw the light and attended Notre Dame. So it was through Notre Dame that I met my wife, Carmen. We married, and the greatest sale of all was getting her after Notre Dame to move to South Bend. From beautiful São Paulo to move to South Bend, where we've been there married for 19 years. And it was after we had 3 children. Carmen came back for a trip here to be in a wedding from one of her childhood friends. And she was here at the wedding. One night I was putting the 3 children to bed. They were 6 years old, 4 years old, and 2 years old. And we were saying our prayers together. And at the end of the prayers, I said to the children, what's the one thing that you have to give special thanks to God for tonight? And our 6-year-old said her piece. And then the 4-year-old said his piece. And the 2-year-old, not quite grasping the concept of what we were talking about, popped up out of nowhere and said, I think it's time for another baby in this house. And I said, really? I said, would you like a little sister or a little brother? And she thought a little sister. The other 2 went on and said that they wanted a brother. And then the oldest, Isabella, who was 6 at the time, all of a sudden, like a light bulb, had suddenly gone off in her head. She sat up erect in her bed, barely able to contain her excitement. And she looked at me and she said, Dad, wouldn't it be great if Mom got pregnant when she's out of Brazil? Yeah, no, I didn't think that was so funny. So we have had 2 more children since. We've had a 4th child and a 5th child, but fortunately, no pregnancies came from Brazil. So we're still doing strong. I want to share with you just 4 things. 4 points that for me express how Notre Dame is distinct in this marketplace of elite higher education. And let me be clear. I know there's many extraordinarily talented students here that are going to have terrific options in the United States, in Brazil, and other parts of the world to attend the top universities. And I want to be clear that the 4 points that I'm making here do not make Notre Dame better or worse than other schools, but do make Notre Dame different. And I also want to be clear to you, Notre Dame is not the type of institution that tries to be all things to all people. We are who we are. We have a distinct mission that guides the university. And maybe by emphasizing these 4 points, it might assist in your discernment of whether or not Notre Dame is a school that should be on your list. It should be a school that kind of resonates with you. The first point that I want to emphasize
that makes Notre Dame's distinct is the combination of academic excellence and religious faith. The same cohort of schools in the United States for the last 15 years have been ranked as the top 20 universities in the U.S. Notre Dame has been on that list for the last 15 years and is the only religiously affiliated school on that list. Not the only Catholic school, but the only school with any religious heritage. What is more interesting still, the other 19 schools on the list all began as religiously affiliated institutions. And in their ascent to academic greatness, for one reason or another, they left their religious heritage behind. Now let me be clear again. That does not make Notre Dame better or holier than anybody else, but it does make us distinct. The world of elite higher education oftentimes will look at a school like Notre Dame and say, you cannot pursue truth at the highest levels and be affiliated with a particular faith tradition. We believe just the opposite to be true. We believe that the way you know truth is you know it here and you know it in here. The founder of the Holy Cross, religious order, Santa Cruz, said that we never want to educate the mind at the expense of the heart. And so what we try to do educationally at Notre Dame is, in our estimation, broader and more holistic. We believe that not only are faith and reason reconcilable, but we think truth is discovered when it's pursued on more than just an intellectual path. Father John Jenkins, our current president, says that perhaps the role of Notre Dame has never been more important than it is today. Because when we look at our world, on the one hand, the world is growing increasingly secular, disdainful of religion and religious practices. And on the other hand, and the other extreme, is growing more radically religious. And the role of Notre Dame, perhaps more than ever, is to recapture the center, to say that you can't be a person of faith and a person of reason. And that, in fact, the way that we can make the greatest difference in this world is by pursuing both. The motto in Harvard, for example, is Veritas, which means truth, right, in Latin. It used to be Veritas in Christo Ecclesia, truth in Christ the Church. And now it's just Veritas. And in their main shield, it has two books that are open at the top of that shield to represent knowledge or truth that can be attained through the mind, through the rigorous pursuit of academics and intellectual inquiry. They had a third book that is open in that crest, facing downward. And that is to represent truth which comes in the form of mystery, truth which comes in the form of belief, truth that cannot be comprehended exclusively by the mind. Years ago, they took that third book at the bottom and they turned it up. Notre Dame is a place in that world of higher education that believes that there's still a place for a book to be open and faced downward. That issues of belief and faith can still be pursued while offering students the very best academically. We do not want any student to ever come to Notre Dame because of the faith, because of the values of the place, and feel that they're sacrificing anything academically. We believe that what we have to offer on the undergraduate level is as good or better than you can find at any institution in the United States. Of the top 20 schools,
6 of them are 70% undergraduate and 30% graduate students. The other 14 are just the opposite. They are 70% graduate students and 30% undergraduate. Let me tell you this, at Notre Dame, the very best and most talented saying how desperately he misses the family, the spirit of Notre Dame. Here is a Jewish student from Brazil who completely believes in the passion, the faith, and it's not a place that proselytizes. Students with a small C come because of the values, the spirit, and you can talk about questions of faith, and you can explore them, and not be looked at as if you're weird or strange or different. The second point that makes Notre Dame distinct would be the residential experience. For about 8,000 undergraduate students, it is unique that over 80% of the students live on campus. Father Soren, the founder of the university, said that if you want to educate the next generation of leaders, you can't do it just in the classroom. You have to do it by living with them, in the way that a family lives together. Priests, and nuns, and lay leaders, this is where you form and shape a generation of leaders. Give back. We have 29 residence halls on campus. They're all single sex, either male dorms or female dorms, and there are no Greek fraternity systems in Notre Dame. The worst thing to me about a Greek system is not the hazing and everything else that you read about, but what the Greek system is about. It's about birds of a feather flocking together. So the Greek system is all the Italians belong to this group, or the Jewish students are in this group, or the jocks, the very athletic people are in that, or the pretty girls, or the nerdy kind of more geeks are in this one. It's all about kind of gentrifying groups within a university. In Notre Dame, every dorm is a melting pot. It's a mix of students from all over. I know that Chris's granddaughter at Notre Dame from Brazil, whose father and sister's here, her first year, she lived with a student from China, a Chinese student from the Philippines. They're intentionally put you together to stretch your experience. And the students typically live for 4 years in the dorms. Lifelong relationships are shaped in the dorms. Every dorm has a chapel. Every dorm has mass every single evening and on the weekends. Maybe 10 or 15 students might go to mass on an evening night, but it's always there for you if you're going through a difficult time or something might happen to one of your close friends. And the dorms are the place, they're the center for social life.
for athletic life, competition among others, and for service, adopting schools and inner city tutoring of kids that come from very difficult backgrounds. The dorm life is where lifelong relationships are forged. And I can tell you without a doubt that many Notre Dame graduates not only find their best friends at Notre Dame that last for a lifetime, many end up marrying people from the university, people that have similar values, people that they meet through the dorm life, the residential life on campus. The third point would be Notre Dame's commitment to service. 1% of the world's population has a college degree. And we feel at the University of Notre Dame that we are not asking ourselves every day, how are we making ourselves relevant to the other 99% that we've missed the boat? We've ceased to be true to what it means to be a great Catholic university. So the fundamental mission of Notre Dame is to educate the God-given talents of our students to their very fullest, intellectually, emotionally, physically, spiritually, socially, for one primary reason. When they go forth as graduates, they go forth to transform the jangling discord of this world into a more harmonic symphony. They make a difference. They make an impact. Like Olavo, who was a golfer at Notre Dame, came back, and I was back here working, I think, for the Ministry of Education, working on flipped classrooms to make a difference, and many others. Whatever your profession might be, it's to rise to the top of your profession with excellence and integrity, but just as importantly, to be good husbands, and wives, and mothers, and fathers. And I can tell you this, if you are a Notre Dame graduate, and you rise to be a Fortune 50 CEO, or the leader of some great social movement, or some world-famous athlete, but you cheat on your spouse and you neglect your children, you will not be held high in the Notre Dame family. It is expected that you're going to live a life of integrity and a life of service in every way. And if you treat people who are poor or people who are marginalized poorly, you will not be held high at Notre Dame. 85% of our students are engaged in service while they are at Notre Dame. And upon graduation, 11% of the student body, over 200 students, go off to do a year or two of service before embarking on a career. That's number one in the nation. Harvard's number two at 9%, and then it cascades down from there. So service is a core part of what Notre Dame is about and what the Notre Dame education leads to. Finally, the fourth point is about the Notre Dame family. There's a very powerful sense of the Notre Dame family. It's well known worldwide that the alumni network, the graduates of Notre Dame, have the single most powerful alumni network in the nation and in the world. Active clubs that people want to give back. Notre Dame, Princeton, and Dartmouth, every year, are the three schools with the highest alumni giving rates back to the school. 10 percentage points, 15 percentage points higher than the next highest universities. And that's not because we're better fundraisers at Notre Dame. It's because graduates of the university feel that their experience at Notre Dame was life-changing. And they want to give back to help others afford themselves, to have access to a Notre Dame education. So roughly half of Notre Dame's 130,000 students make a gift back to the university every year. The next top universities, with the exception of Princeton and Dartmouth, their highest percentage is like 35%. And let me tell you, that's just one tangible indication of how powerful that Notre Dame education, that Notre Dame sense of family is. Finally, let me just say this.
A family is best, in any case, when it is most tested. And the Notre Dame family is not just a network for jobs, not just a network that helps people acclimate to new cities around the world through the clubs, Notre Dame Club of Brazil, the Notre Dame Club of Baghdad, or wherever you name it. There are 300 active Notre Dame clubs across the world. But Notre Dame family really shows its colors in the times of greatest need. Let me just close with this story. A student becomes a freshman in one of the dorms, first-year student. Maybe they've been there 2 months. And this is a story that plays itself out on more than maybe a dozen occasions in a year. That student gets a telephone call out of nowhere. That all of a sudden, they learn that their father has had a heart attack, their mother or one of their siblings has been in a car accident. Somebody suddenly in their family, a dear loved one, has been taken from this world. Within minutes, a priest, a nun, the lay leaders are in the room with that student, together with the roommates. Within an hour, 2 tickets are purchased for that student to be accompanied by a Notre Dame representative, a Notre Dame leader that they know, to return back home and be with that family. That priest or nun or that lay leader is there for the next 3, 4, 5 days with the family. A quiet presence in the background to support the student and support the student's family that's been at Notre Dame for only 2 months. And then the wake will occur and the funeral, and people will be shocked to see that 25 kids from the dorm have driven 14 hours through the night to attend the funeral. Our students don't notice that it's anything big or anything special because extraordinary behavior has become the norm. It's become normative behavior. But other people looking from the outside in say, this isn't just another academic institution. This isn't just another university. There's something deeper here. There's a sense of family. There's a sense of accountability to one another. And those are the deeper life lessons that I believe Notre Dame teaches. So those are 4 things that I believe make Notre Dame distinct. The combination of academic excellence and religious faith, the residential experience, the commitment to service, and the Notre Dame family, which lasts a lifetime. Now, can you find those experiences in other schools? Absolutely. You can find them everywhere. You might have to work hard to find them and carve them out. But if you know that that's what you want, you can make them happen anywhere. At Notre Dame, all you got to do is roll out of bed every morning. Because those are 4 pillars to what the community is about. So if these are the things that resonate with you, we'd love to see you at Notre Dame. These are things that you hold dear. And I think the Brazilian culture really is what they stand for. Family, faith, values, giving back to others, and also challenging yourself to be as intellectually strong as you can be and excellent every way, then I think Notre Dame would be a very good fit for you. As Chris said, apply. If you're admitted, you will receive a free package to visit the school. And the most important thing is to visit, because then you can hear the music when you're on campus. You know that it's the right place to be. Whatever you choose, wherever you go, we want what's best for you. We want you to go to a place where you really believe it's the best, that fits you well, whether it's Notre Dame or anywhere. And for wherever your path takes you, be assured of our prayers and best wishes. Thank you and God bless.